dono desse negócio aqui. Obrigado, professor. Celso anda. Se tivesse folha de ponto aqui, Celso seria melhor que muito funcionário do Museu do Futebol. E o Júnior Teixeira, Júnior. Seja bem-vindo, Júnior. Deixo aí com os dois, fiquem à vontade, sejam muito bem-vindos. Boa noite, muito obrigado pela amável apresentação. Estou acumulando milhas aqui no Museu do Futebol. Eu queria, antes de tudo, dizer que é um grande prazer para mim. Eu estou até emocionado, porque, atendendo esse convite do Júnior, do Eduardo, da Márcia, que são os filhos do professor José Teixeira, Dona Cleide, esposa do professor Teixeira durante anos. E eu acho que, antes de tudo, eu gostaria de dar um depoimento que eu era uma criança de 9 anos, quando o Corinthians conquistou o Campeonato Paulista de 77, e eu era uma criança de 10, quando comecei a frequentar estádios, e no banco do Corinthians estava o professor José Teixeira. Foi o meu primeiro contato com o professor José Teixeira. Sempre me pareceu uma pessoa muito, muito diferente desse meio do futebol, porque sempre valorizou o estudo até o fim da sua vida, e fiquei sabendo disso por contatos posteriores, né? Depois nós nos tornamos um pouco mais íntimos. E uma pessoa também muito educada, numa educação que ainda pode haver igual, porque há pessoas da geração dele, mas eu acho que dificilmente teremos tantos professores Teixeira no futuro. E anos depois, muitos anos depois, eu já era jornalista, e em 1909, já em 2007, quando o Corinthians estava para cair para a segunda divisão, e de fato caiu para a Série B do Campeonato Brasileiro, numa manhã de domingo o meu telefone tocou e era o professor José Teixeira. Eu nem sabia que ele tinha meu telefone. Na verdade, eu nem sabia que ele sabia da minha existência. E ele sabia, porque eu tinha feito o almanaque do Corinthians. Enfim, claro que ele está ali, como está na história do próprio futebol brasileiro. E o professor Teixeira me ligou naquele domingo de manhã, dizendo que tinha escolhido algumas pessoas para quem ele estava telefonando, dizendo para ficar tranquilo, porque o Corinthians não ia perder o jogo para o São Paulo, que seria de tarde, e de fato não perdeu, ganhou de 1-0, um gol do zagueiro Betão, quebrando ali um tabu de 4 anos que o Corinthians não ganhava do São Paulo. E eu fiquei tão contente, primeiro porque pela pessoa que era o professor Teixeira, se dignar a ligar para mim, esse meio do futebol, não a geração de pessoas que está aqui, pessoas que atuaram pelo Ituano, pelo próprio Corinthians, que conviveram com o professor Teixeira em outros momentos da vida dele, e que eu não vou citar nominalmente para não cometer nenhuma injustiça, mas essas pessoas que estão aqui são gente como a gente, é gente acessível, gente com quem a gente pode conversar, trocar experiências, histórias, e é o tipo de pessoa com quem eu gosto muito de conviver, né? Fazendo esse resgate, contribuindo com o resgate um pouco da memória do nosso futebol. Então antes de tudo, um grande orgulho. Aquele menino de 10 anos nunca pensou que teria o privilégio de conhecer a família do professor Teixeira. Agradeço mais uma vez o convite do Júnior, dos irmãos, da Dona Cleide. É um prazer imenso, inclusive envolvendo esse livro que eu já tive a oportunidade de ver na versão digital. O livro, na versão física, estará à venda aqui, será autografado pela família, mas ele também pode ser baixado na versão digital, e é realmente uma herança que o professor Teixeira nos deixou, uma herança de 60 anos de história, de sabedoria, que o Júnior até vai apresentar melhor. Um dos 3 livros do professor Teixeira, né? Ele já tinha escrito retroativamente os 50 anos por dentro do futebol, histórias e bastidores, e aqui são 60, e a história de um tabu, que durou 22 anos, a história do título de 77, que ele contribuiu, e nesses 22 anos ele também já havia trabalhado no Corinthians, está muito por dentro dessa história toda, até porque foi sempre uma pessoa muito preocupada com as pessoas que faziam o futebol, não
com o futebol, pelo futebol. Ele sempre dizia que um homem com problemas é um jogador com problemas, é um homem com problemas. Então ele enxergava além do jogador. Enfim, uma pessoa de uma visão que durante muitos anos contribuiu tanto para o futebol brasileiro e que torna essa noite uma noite de alegria, de celebração da realização desse último livro que ele nos deixou concluído por parte da família. Essa realização se tornou algo concreto, algo palpável na noite de hoje. Eu estou muito feliz de poder partilhar essa noite com todos vocês. A nossa intenção é que o Júnior faça agora uma apresentação e depois, democraticamente, como a gente imagina que o professor Teixeira gostaria, haverá um microfone aqui para as pessoas darem seu depoimento, passarem suas sensações, enfim, todos vocês também partilharem conosco essa noite tão especial. Eu agradeço a presença de todos, em especial a presença da família do querido professor Teixeira. Muito obrigado. Tá ligado? Tá. Boa noite, quero agradecer a presença de todos que estão aqui, os amigos do interior, da capital, dos clubes, da família. Também não vamos citar nomes, porque senão a gente acaba sendo podendo ser indelicado com algumas pessoas. Estão me ouvindo, né? Tá bom assim? E eu fiz uma pequena apresentação para falar como é que foi a elaboração desse livro. O nosso amigo, o Diego, vai soltar a apresentação, está aqui. E começar dizendo voltando só um pouquinho no tempo, como é que a gente chegou até aqui. O início do meu pai lá no São Paulo, em 1958, a maioria de vocês deve saber, prometo que eu não vou falar muito. A gente chega em casa hoje antes da meia-noite. Que foi lá no São Paulo, com o Vicente Feola, que tinha acabado de ser campeão na Copa da Suécia em 1958. E meu pai, que jogava no gol, ele era goleiro, amador, gostava de jogar no gol, começou a fazer faculdade de Educação Física, contra o gosto dos pais dele, né, tio? Eu estou descobrindo histórias agora que eu não conhecia. O meu avô Francisco queria que ele estudasse agronomia, porque eles tinham chácara, eles tinham feira, queria que estudasse agronomia. Contrariando os avós, até porque ele se machucava muito jogando bola. Chegava ralado, chegava machucado, e minha avó não queria ele jogando futebol, porque tinha medo que ele se machucasse, queria que eles fizessem agronomia. Então, contrariando os pais, ele se inscreveu em Educação Física na USP, começou a fazer o curso. E o Feola, quando chega da Copa de 58, que foi campeão, lá na Suécia, ele teve um auxiliar, que foi o professor Paulo Amaral. Como deu certo lá na Copa de 58, e o Feola volta para o São Paulo, ele pede para a direção de São Paulo trazer um estagiário para ajudar ele nas atividades, porque naquela época o treinador fazia tudo, né? Não tinha essa separação como tem hoje de treinador de goleiro, de fisiologia, nutricionista, tudo isso. E aí eles indicam o meu pai para fazer esse estágio, como ele mesmo dizia, um estágio de 3 meses que duraram 60 anos, né? Então ali está o Vicente Feola, lá no fundo é o Palácio do Governo, lá no Morumbi. Esse terrão aqui é o clube do São Paulo hoje. E conversando com alguns amigos dos trabalhos que eu faço com test drive de carros e tal, o Simon, um amigo nosso lá da Land Rover, conversando com ele, eu descobri que ele é bisneto do Vicente Feola. O mundo é pequeno, né? E aqui está o Rodrigo, cadê o Rodrigo? Está aqui o Rodrigo, que é neto do Vicente Feola. É isso, né? Então está aqui o Rodrigo, assim, como o mundo é pequeno, e depois de 60 anos a gente está se conhecendo assim e ficando amigo da família do Vicente Feola, que foi o responsável, né, do meu pai ter começado no futebol lá em 1958. E aí eu vou falar só rapidinho aqui da Copa do Mundo de 2014 no Brasil, que meu pai ele brincava que depois daquele 7-1, ele começou a sentir falta de ar, cansaço, assim, como se fosse por causa daquele vexame lá na Copa, né?
E aí, fazendo exame, descobriu que tinha que fazer uma cirurgia do coração. Foi no final de 2014. Ele se recuperou, acabou levando uma vida normal. Ainda ele viu a chegada do neto Lucas, que está aqui no colo. E ele continuou participando de aulas, de palestras, assistindo jogos na TV, fazendo os controles estatísticos que ele sempre fez. E ainda teve tempo de escrever um livro. Então, de final de 2014 para cá, 4 anos, ele ainda teve tempo de participar de várias aulas, como ouvinte, né, assistir palestras, deu várias outras aulas e ainda teve tempo de escrever um livro. Então, eu fiquei até pensando nisso esses dias. Muitos de nós, talvez, a gente não faça em vida o que ele fez em 4 anos, depois de uma cirurgia, né? Então, mostra que ele sempre foi realmente muito ativo, e a cirurgia que, de repente, uma pessoa de 78 anos, ou quase 80 anos, seria um baque, né? Pô, minha vida acabou, não, mas ele recuperou e ainda conseguiu escrever o seu 3º livro, como falou o nosso amigo Celso. E ele já vinha fazendo o livro, já estava praticamente pronto. Foi assim que ficou o livro lá em casa, numa pasta com o pendrive que ele levou para 1 ou 2 editoras para ver se fariam a publicação, tal, e acabou não dando tempo, né? Então meu pai foi embora e deixou o livro desse jeito. E aí foi aquela loucura de inventário, aquela coisa toda, papelada, tal. Aí até que a gente começou, com a ajuda de várias pessoas, a gente começou a corrigir, a formatar, fazer diagramação, procurar gráfica. A gente não fez por editora, a gente fez de forma independente. E no computador dele, eu encontrei essa imagem, porque ele já falava para nós, falava para algumas pessoas, que ele queria, que a ideia dele era fazer uma capa de um treinador com a mão no queixo, pensando na escalação da equipe. E até um outro amigo, alguém no Facebook postou, falou que encontrou meu pai e minha mãe na igreja em Moema, e ele também falou isso, do treinador com a mão no queixo. E aí eu encontrei essa imagem no computador dele, um treinador de perfil, tal. Aí a gente começou a amadurecer a ideia da capa, né? Achei essa outra imagem no computador dele também. Então, ele não sei de quem ele recebeu isso, mas estava lá no computador dele. Então, ele estava realmente com essa ideia do treinador. E aí, a gente pensando no perfil, de colocar ao invés de pegar um perfil qualquer, a gente lembrou que tinha essa foto do lado do Vaguinho. Eu não sei se isso é 78 ou 79, ou talvez até 77, né, Celso? Não, pela marca da roupa, você sabe dizer, Celso, qual é o ano? Deve ser 79. Eu arriscaria dizer que é um jogo com o São Paulo à noite. No fim de 79. E essa foto foi tirada aos 32 minutos do segundo tempo. O tempo já não sei, mas eu acho que é daquele jogo. Não, o Celso, se vocês quiserem saber de futebol, em especial do Corinthians, é um computador ambulante. Aí a gente lembrou dessa foto, desse perfil, e falamos, vamos usar essa foto para fazer a tal capa que ele tanto queria. E aí a gente chegou depois de várias tentativas, de põe para lá, põe para cá, põe para lá, põe para cá, a gente chegou nessa capa, que é o perfil dele. A mão foi colocada com Photoshop, e a tática ali, os rabiscos lá das jogadas lá, foi um amigo nosso de Itu, o Kaká, que não pôde estar presente hoje, que ajudou a gente a desenvolver a capa, com essa inspiração do treinador com a mão no queixo, pensando na escalação da equipe. E então ficou desse jeito, aí o perfil foi parar lá na capa. E o livro meu pai fez em 11 capítulos, porque são 11 posições que jogam, que entram em campo, são 11 jogadores, ele fez em 11 capítulos. Então ele ele abordou vários assuntos, a atividade do treinador, a sua autoavaliação, parte física, a parte técnica, o treinamento tático, a parte psicológica, o estresse, os goleiros e o treinador como verdadeiro líder e a conclusão. E aí a gente ficou num debate, o livro acabou ali nos 11 capítulos, na conclusão, a gente resolveu, em casa, a gente criou um capítulo extra que a gente deu o nome de prorrogação, que a gente colocou a mensagem da família, mensagem do Fernando, da Márcia, da Giovana, do Leonardo, do Lucas, da Fabiana, da Sabrina, do Eduardo,
falei todo mundo. Então vocês vão poder ver que no final do livro tem as mensagens da gente falando, uma lembrança, uma homenagem mesmo, né, ao nosso autor. E uma coisa que eu acho curioso, assim, que eu ressalto, ele sempre se preocupou muito com o goleiro. Aquele ditado que falam no futebol, que todo time começa com um grande goleiro, né? Meu pai completava essa frase dizendo que era um grande e completo goleiro. Não adianta ele ser bom só embaixo do pau, pegar a bola, chutar para frente, chutar para fora, devolver a bola para o adversário. Então, um grande e completo goleiro sabe sair jogando, sabe sair com a mão, sabe sair com o pé. E talvez por ele ter iniciado, como eu falei no começo aqui da minha apresentação, como ele jogava no gol. Essa foto é do Botafogo de Dois Córregos, que também pelo meu tio eu fiquei sabendo que quando eles anunciavam o jogo lá na cidade, em Dois Córregos, eles anunciavam a escalação e colocavam assim, no gol, Teixeira, o Gilmar de Dois Córregos, uma alusão ao Gilmar do Santos Neves. Assim. Então, meu pai devia ser um bom goleiro para ser comparado com o Gilmar. Então, ele sempre teve essa preocupação com o goleiro. Ele assistia jogo na televisão, ele via o goleiro chutando para frente de qualquer jeito, ele colocava a mão na cabeça, ele falou, mas ninguém está vendo isso, ninguém corrige isso, não é possível, não é possível. Então, esse capítulo do goleiro tem muito, acho que por causa disso, além de ser uma posição do futebol, lógico, essa origem dele no gol. Um outro capítulo que eu também ressalto é o capítulo 7, que ele fala da psicologia. Nessas fotos está ali o professor João Carvalhais. Foi o primeiro psicólogo a trabalhar numa equipe profissional de futebol, isso lá em 1958 também. E até hoje, na última Copa, e na Copa de 2014, nessa última, jogador chorando na hora do pênalti, treinador correndo na beira do gramado, não está com equilíbrio, ele não tá preparado mentalmente para aquela situação. E tem como fazer um trabalho para ele chegar lá e desempenhar um papel talvez melhor do que se deixar levar pelas emoções. E uma história que meu pai sempre conta do João Carvalhais, que meu pai era São Paulino, também pelo meu tio. Tio, você tem que escrever um livro com essas histórias, porque estou eu contando suas histórias aqui. Ele me contou que eles eram São Paulinos, porque o Teixeirinha jogou em que década no São Paulo? 40, 50? Quando eles iam para a escola, os amigos brincavam com eles, falavam, o Teixeirinha fez gol, do São Paulo, né? O Teixeirinha fez gol, você fez gol, Teixeirinha. Eles acabaram sendo São Paulinos por simpatia ao Teixeirinha do São Paulo. O Miguel ficou feliz agora, né, Miguel? De saber que foi ele São Paulo. Mas depois ele melhorou e passou para outros times. Aí ele evoluiu na carreira e foi para o Corinthians. E ele conta que quando ele começou a trabalhar no São Paulo, ele era torcedor e ele sofria no banco de reserva, ele torcia. E teve um jogo que ele pediu remédio para o médico, não sei se era dor de barriga, o que era, ele pediu um remédio. Acabou o jogo, o professor João Carvalhais chegou nele e falou assim, Teixeira, deixa eu fazer uma pergunta. Você pretende continuar trabalhando no futebol? Ele, pretendo, por quê? Então não torça. Mas eu não torci. Você torceu, você estava nervoso, estava ansioso. Tanto é que você pediu remédio para o médico. Então não torça. Você tem que ser profissional. Dentro do campo é profissional, você não tem que torcer. Então esse capítulo 7, ele fala disso, e ele foi aprender essa importância do psicólogo no futebol lá atrás. E hoje, em 2018, a gente, na seleção, em grandes clubes, a gente não tem um psicólogo trabalhando lá dentro do clube. E aí a gente faz uma participação... a gente teve uma participação muito especial, que é essa carreira. E vamos lá, peraí que acho que entrou um cisco na garganta. Não é um cisco no olho, é um cisco na garganta. A gente teve a participação especial de uma pessoa que nunca entrou em campo, mas que acompanhou todos os lances. Quem seria? A dona Cleide. Toma palmas para a dona Cleide. Porque meu pai sempre falou também, isso a gente lembra sempre lembro, que ele sempre fazia questão de falar que ele só conseguiu trabalhar, viajar, fazer todos os trabalhos dele, porque ele sabia que em casa estava tudo bem, que estava tudo em ordem.
E se não fosse a dona Cleide para segurar as pontas lá, realmente não seria fácil. E ela, até conversando esses dias com ela, que ele chegava um dia e falava, recebi um convite da Colômbia, recebi um convite da Arábia, recebi do Ituano, Novo Horizonte, onde fosse. E ela sempre incentivou, não, vamos, não vai ser bom? Vamos, então vamos. Porque se a esposa fala, mas Colômbia, não, mas Arábia, já não é a mesma coisa de você ter aquele incentivo familiar, né? E uma coisa que eles sempre também falavam, meu pai sempre falava, que eles nunca foram buscar a gente em delegacia, em hospital. A gente também sempre teve essa responsabilidade de fazer o papel de... Não é nem fazer papel, é de ser um filho, sei lá, educado e como eles nos ensinaram que fosse, né? Fala, Zé Eduardo. Tudo bom? Então a dona Cleide merece aí um capítulo... uma menção mais que especial aí nessa história. E por coincidência, o Rogerinho, aquele da esquerda é o Rogério Cordeiro de Souza, nosso amigo está aqui, desde quando a gente é amigo, né? E está aqui vários outros amigos que a gente conhece desde a época do primário, que a nossa vida foi em aeroporto, e ônibus, e viagem. E nessa foto é no aeroporto de Congonhas, uniforme da Federação Paulista de Futebol. Devia ser alguma seleção paulista que representou o Brasil. Naquela época, a seleção paulista representava o Brasil em alguns países, em alguns torneios. Então tá a Márcia aqui, eu atrás, e aquele olhinho que aparece lá é o Eduardo. Tá ali. Então é isso. E ele acabou deixando, né, uma trilogia. Como falou o Celso também, o livro do Corinthians de 77, que ele conta a história do Corinthians, como é que um clube do tamanho do Corinthians ficou 22 anos sem ganhar um título importante, os 50 anos por dentro do futebol, que ele relata a passagem de cada clube, por onde ele passou, ele relata alguma coisa importante. E uma coisa que também meu pai sempre falava, e é a mesma coisa aqui que se aplica para o livro do treinador, que naquela época, uns anos atrás, até no livro tem algumas fotos assim, ele falava o seguinte, não é porque seu clube não tem estrutura, não tem condição, não tem material, que você também não vai fazer nada. Dá para fazer alguma coisa? O corpo humano continua o mesmo lá de 1958, né? O pulso, a respiração, é a resistência. Então você consegue, hoje você pega uma gotinha de sangue da orelha, você dá o ácido lático já do jogador, né? GPS para saber quanto que ele correu, para onde que ele se mexeu. Então assim, meu pai sempre falou isso. E a inspiração para os jovens e para quem trabalha no futebol, principalmente para esses times menores, é que dá para fazer um trabalho melhor com estudo, com acompanhamento, com estatística, dá para fazer alguma coisa. Então ele acabou deixando aí uma trilogia que realmente é um legado para o futebol brasileiro, porque a gente não vê tantas obras assim de estudo mesmo, de aprofundar, como meu pai acabou deixando. Então está aí o livro de 2005, o livro do Corinthians, o livro de 2010, os 50 anos. Esse livro, o livro anterior, eu consegui a liberação já da editora, mais para frente a gente também vai fazer esse livro de forma digital. Ainda a gente tem alguns exemplares para vender. Esse livro, os 50 anos, ainda está com a editora Forte, ainda tem contrato lá, a gente ainda não consegue disponibilizar. E esse livro agora, que no começo do livro ele põe essa frase, que é um livro com histórias, fatos, relatos e exemplos para que o treinador de futebol, principalmente o iniciante, consiga com a sua equipe os resultados que o faça pertencer ao grupo dos vencedores, dos heróis. E aí, ele teve aqui no final de 2017 no Memofute, não lembro se foi outubro, novembro, não lembro o mês. Ele teve aqui nesse palco fazendo uma apresentação. O Celso, uma vez por mês, eles fazem um encontro chamado aqui Memofute. É aberto ao público, sempre tem um convidado especial, um assunto especial, é bem bacana, bem à vontade, todo mundo conversa numa boa. E meu pai esteve aqui e ele mesmo vai responder essa pergunta aqui para a gente, se valeu a pena toda essa dedicação. Valeu a pena toda essa dedicação? Valeu. Para encerrar, viajei o mundo inteiro, quase 400 jogos internacionais, o Falopinha tem mais viagens do que eu, mais países do que eu fui quase 100 países, mais de 60 vezes para o exterior, 90 jogos de seleção internacionais. E outra coisa, recebendo salário, você viaja ganhando.
Por isso que tudo que eu faço de palestra eu não cobro, em agradecimento. E o que foi preciso fazer para essas conquistas? Estudar. Estudar. Eu tenho 6 diplomas de USP. Eu tenho 56 de especialização. O que é especialização? Curso de árbitro oficial. Eu não sou árbitro, mas eu fui fazer o curso de massagista, de fisioterapia, de psicologia, etc, etc e tal. Não é para ser, é para aproveitar aqui. E tudo isso daí valeu porque o ser humano foi valorizado, porque eu aprendi na teoria como cuidar do ser humano. E o último, conclusão, esta apresentação é uma confirmação da necessidade de um planejamento completo e antecipado, de um trabalho em alto nível, de uma constante melhoria da infraestrutura, de total controle estatístico, da seriedade dos seus responsáveis e de acreditar que quando realizamos todo o trabalho com bases científicas, nada fica impossível de ser alcançado. Isso é na vida e na profissão. Muito obrigado. Obrigado, professor. Tá vendo? Quem disse que ele não vinha? Então aqui eu estou deixando alguns contatos. A gente está usando aquela hashtag para marcar as postagens no Facebook. No site dele, professorjoseteixeira.com.br, já está o download gratuito do livro. Para quem eu tenho no celular, eu posso já mandar também direto o PDF. O download é gratuito e a versão impressa é essa que vocês estão vendo aí, que a gente fez um valor de R$30, que é um valor simbólico, só para cobrir as despesas de registro e de gráfica, etc. E fazer meus agradecimentos rapidamente ao Museu do Futebol, todo o pessoal que me acolheu aqui, de braços abertos aqui, só tenho a agradecer ao pessoal do museu. E só lembrando que o livro 50 anos de futebol também foi lançado aqui. Então a gente volta mais uma vez nessa casa aqui para lançar esse terceiro livro. O Celso, que aceitou ser o nosso mediador. Obrigado. Eu tenho que agradecer, imagina. Muito obrigado, muito obrigado. O Kaká, o Carlos Henrique é o Kaká, um amigo nosso de Itu, que desenvolveu a capa. O Manuel Ramalho, da Job Marketing, que fez a diagramação e o tratamento das fotos que estão nos livros, no livro. A gráfica do Cuprint e a família Teixeira, né? Todos nós participamos, cada um fazendo. E nesses meses foram e-mail para lá, e-mail para cá. A Fabiana, que está aqui também, minha namorada, me ajudou bastante. Todo mundo ajudou, leu, corrigiu. Faltou uma vírgula, faltou 2 pontos, faltou alguma coisinha. E então tenho a agradecer a todos. E hoje aqui, só para concluir esse meu agradecimento, o nosso amigo aqui, o Alexandre Vale, que é nosso amigo também já de infância, né, que está fazendo as fotos, e o Edmundo, do sindicato dos treinadores, que fez essa iluminação aqui. Obrigado também, viu, Edmundo? E essa foto é num jogo lá nas Olimpíadas, na Arena Corinthians, em 2016. E aqui está meu contato, se alguém, a maioria já tem o meu contato, mas quem quiser informação, está aqui meu e-mail, meu celular. E é isso, pessoal, obrigado. A gente passa a palavra, então, de volta aqui ao Celso. E, mais uma vez, obrigado a presença de vocês, tá bom? Obrigado. Bom, antes da gente iniciar os autógrafos dos livros, né, dos livros físicos, os autógrafos serão aqui fora. Uma lembrança a respeito da exposição temporária que se mantém aqui, não é isso? Com objetos do professor Teixeira. É muito significativo o aspecto democrático dessa atitude da família, no sentido de um download gratuito, um livro vendido a preço simbólico, uma exposição dos objetos do professor Teixeira. Tudo isso é muito importante para a difusão da memória do futebol, né? Numa semana em que o nosso país sofreu um duro golpe do ponto de vista da memória do país inteiro, não só do futebol, mas especificamente aqui nós temos essa contribuição da família Teixeira. E só completando isso que o Celso está falando agora, a exposição
da que chama A Primeira Estrela, que é sobre a Copa de 58 que o museu está organizando, que está na última semana, e a gente conseguiu, com a família do Feola, a réplica da Jules Rimet em bronze, que o Feola ganhou lá em 1958. A original de ouro foi roubada e perdida até hoje, ninguém sabe o paradeiro. Então, aqui na exposição, aqui ao lado, quando a gente sair, a gente vai poder visitar. Obrigado, viu, de ceder a taça do seu avô lá de 1958. Alô, alô? Me ouvem? Então, agora já me perdi. Bom, nós vamos ter aqui a assinatura dos livros, mas antes disso, as pessoas que quiserem se manifestar, há um microfone correndo por aqui. Se alguém quiser dizer algumas palavras sobre o professor Teixeira, relação com o professor, dar um depoimento, fiquem à vontade. A partir de agora tem um microfone correndo, é só levantar a mão. Ó, eu muito contente e agradecer mais uma vez a família Teixeira por essa oportunidade e a família que me suportou na Arábia. Nós tínhamos uma escola de futebol, o professor que me convidou e eu com prazer fui para lá. Mas a história não é aí. A história é que eu fiz a faculdade de Educação Física em Santo André e fiz o vestibular na USP. E o professor, que era o nosso professor, e ele era muito dedicado. E o que ele me ensinou lá, só para resumir, eu fui parar na FIFA, 20 anos, fazendo análise técnica e tática, esses análises e desempenho que fazem aí, só que com a vivência que eu aprendi muito do professor, fazendo aqueles riscos me ajudaram muito. Eu fui para a Copa da Itália e comecei ali, em 90, a fazer também análise, e foi o professor que orientou. E tem passagens dele que são incríveis, né? E tinha um time de futebol, só para concluir, que ele falava, dá a camisa para os jogadores. Eu falei, professor, mas e o senhor? Ele falou, eu sou o 10, eu sou o dono do time. Muito obrigado, viu, a família Teixeira, e parabéns pelo que vocês são, viu? Leonardo levantou a mão aqui logo na sequência. Eu estou um pouco feliz e um pouco triste de estar aqui, porque eu estou muito feliz do sonho do meu avô, que se tornou sonho de todo mundo estar se realizando. Mas eu estou um pouco triste dele não estar aí, dele não estar aqui para ver. Mas eu estou muito grato a ele e a toda a minha família, que ajudou a terminar esse livro. E eu estou muito feliz de que o livro dele tenha terminado e que agora ele possa compartilhar a opinião dele sobre o futebol com todo mundo. Eu agradeço muito também ao meu tio, que ficou muito tempo igual o meu avô, terminando o livro, e toda a minha família. Boa, Leonardo. Eu sou a Giovana, a neta dele. E como ele mesmo dizia, a favorita, porque eu sou a única também. Então, eu estou muito orgulhosa do meu avô, que ele conseguiu lançar esse livro, porque eu vi o quanto ele trabalhou para isso, quantas horas ele ficava sentado no escritório dele, revisando e revisando isso, para ter certeza que não tinha nenhum erro. E o meu tio, todo o trabalho duro dele também, porque não podia deixar esse material parado. E o livro está incrível. Está tudo muito bonito. Boa noite, meu nome é Miguel, sou amigo da família, jogador do mesmo time do Júnior, José Eduardo, de tantos outros com 13, 14, 15 anos e por aí afora. Eu tive a oportunidade, embora não é minha área, mas de fazer um Soccer Clinic internacional, na época que o professor era presidente do sindicato. Foi no São Paulo, tinha mais de 200 participantes, ex-jogadores, o Reinaldo do Atlético Mineiro, da época de 78, o Lula Pereira, enfim, Zé Sérgio. E teve um momento super interessante que ele pegou, dando aula, né? Ele falou assim, pessoal,
qual o melhor jogador de futebol? Daí todo mundo, Pelé. Ah, legal. Qual o melhor ponta direita? Garrincha. E o esquerda? Foi falando. E o melhor driblador pela direita? Driblador pela esquerda. E cada um foi falando vários nomes. Batedor de falta, Zico e tal. Daí no final ele falou assim, ué, mas não era o Pelé? Em nenhuma dessas você falou que era o Pelé? Vocês falaram que era o Pelé? Ele falou, então, gente, o Pelé foi o melhor porque ele era 8, 9, 10 em todos todas as posições, toda a parte básica de um jogador. E isso me marcou, que foi sensacional essa colocação. Então ele foi uma pessoa realmente muito especial por ter essa inteligência, né, de observação e enxergar de uma forma atípica. E só aproveitando, o Zé Eduardo, que é do time, ele vai contar uma passagem super incrível quando o professor era técnico do Corinthians em 78. O nosso time ia jogar contra o IP. O time, todo mundo estudava em colégio estadual, né, super humilde. A gente ia jogar a primeira vez num clube à noite com refletor, etc. E aí o Teixeira, técnico do Corinthians, e toda a molecada lá na casa dele à noite, né, na véspera do jogo. E aí o Zé Eduardo vai contar a história. Boa noite. Sou o Zé Eduardo, amigo da família Teixeira de longas datas. Eu tenho inúmeras histórias aqui, essa foi muito marcante. Mas a que eu mais me lembro, que eu fico muito emocionado, foi que o seu Teixeira ele pôde me proporcionar uma coisa que talvez nem com dinheiro ou com contato a pessoa teria, porque nos tempos de hoje é muita elite, moda. Ele pôde me levar num treino do Corinthians e eu poder entrar em campo pelo vestiário principal do Parque São Jorge, junto com o Júnior, e no final do treino ele comandou a gente, e eu bati um pênalti no Jairo, no Tobias. Teve uns que a bola nem chegava e eles, mesmo assim, caíram no outro canto e eu fiz um gol. Isso aí ficou eternizado na minha memória, eu nunca vou esquecer esses momentos como um corintiano desde criança. Isso aí é uma coisa eterna para mim. E, dentre outras muitas coisas, o seu Teixeira ele era assim, meio sério, ele era bravo, mas ele tinha um coração enorme. Eu lembro uma vez que eu fui jogar bola lá na Vila e não tinha gol, e a gente pegou os rodinhos da Dona Cleide, o rodinho e vassoura, e colocamos tudo no chão, e o futebol comeu quente, não tinha quem pusesse. A Márcia jogou também de zagueira, e aqueles tampão do dedão, já todo mundo já meio arrancado e couro. Aí acabou o jogo, os rodinhos lá, e todo mundo dando tchau, suadinho, tomando água na Dona Cleide na boca do vidro assim. Dona Cleide, gente, que é isso? Aí o seu Teixeira falou assim, bom, vamos embora. Quando um amigo cai, o que a gente faz? Eu sabia que era o rodinho. Eu falei, a gente dá risada e depois levanta ele. Alguém da casa levanta ele. Esse Zé Eduardo. E essa vez do IP aí que o Miguel está falando, foi muito engraçado, porque a gente chegou, todo mundo, pô, comprei minha chuteira, falta 2 parcelas ainda que eu estou pagando daquela época de moleque. E os moleques eram tudo maior, né? Tudo fortinho, a gente lá desnutridinho na bolacha água e sal. E a gente estava perdendo. O seu Teixeira, estou cansado, já não vou, já fui outras vezes. Tá bom, eu vou lá. Aí no intervalo a gente estava perdendo já de 8-1, mas ele falou que tinha uma chance ainda, né? Aí a gente saiu no intervalo, aí a minha chuteira era amarela e batia aquela luz do holofote, ela ficava azul, verde, eu não sei se eu olhava a chuteira, se eu olhava o jogo. Ele falou assim, Zé, vocês têm que mudar um pouco a tática, ataca pelos flancos. Aí um olhou para o outro, eu falei, meu, e o que é flanco? Aí ele falou assim, ó, eu vou sentar lá e vocês viram o jogo aí sozinho. Foi uma coisa muito engraçada. Eu tinha uma noção que era flanco, mas eu valorizei, né? É isso aí. Muito obrigado. Vamos tornar essa noite uma noite alegre. Como professor, tenho certeza que gostaria que a fosse. Valeu. Boa noite a todos aí. Falar do professor é difícil. Não é uma amizade. Não sei o que significa essa pessoa para mim. E também pelas maneiras que ele me tratava, eu também não tinha o significado que eu
representava para ele. Eu ouvi do marido da Márcia, no dia do velório dele, que Jackson, né? Que realmente a gente se identificou muito com a família, na maneira de ser, na maneira de agir e principalmente na maneira de querer que o futebol profissional seja aquele futebol de verdade que tanto torcedor merece, principalmente estando aqui nesse templo sagrado do Brasil e do mundo, que é o Pacaembu. Eu só queria dizer que não foi a dona Cleide, e acho que o pessoal da família não sabe, não foi a primeira tentativa que eu fiz de ir para o Ituano. Eu já tinha feito um outro convite para ele em 87, para ir para o Catanduvense, Grêmio Catanduvense. Ele foi lá, mas ele achou muito longe e achou que tinha muitas coisas para fazer aqui em São Paulo, nas regiões aqui, aí, nos times grandes. Aí, quando eu peguei e fui para o Ituano, que me apresentaram uma relação de 60, 70 nomes de técnicos, treinadores, curiosos, enfim, tudo. E eu sabia a história do Ferroviário Atlético Ituano, que ele não subia porque o problema era os últimos jogos. O último jogo, principalmente. Que ali algum jogador se vendia, que algum jogador sempre culpavam, nunca aceitavam a culpa daquilo que estava sendo feito nos bastidores. E eu disse a eles, vocês me desculpem, essa relação de treinadores que vocês têm aí, eu não quero nenhum. Vocês já tiveram todos quase aqui. Vocês precisam de um administrador técnico. Uma pessoa que tem uma visão dentro do campo para que a gente possa ter uma visão quase igual ou semelhante fora do campo. E aí o casamento aconteceu. A família dele, que eu não sabia que tinha ligações em Itu, ele não queria ir para o Ituano, para o FAI, parou em frente à casa agrícola, lá, a escola agrícola, e eu o convenci. Segue ou volto? Ele falava para mim, foi Teixeira, se você olhar pelo retrovisor, o Ituano está nessa situação que está aí, Itu ao contrário, está na UTI. E ele falou, então não quero olhar pelo retrovisor, vamos seguir em frente, que eu quero olhar Itu com as letras nos seus devidos lugares. E está hoje aí o símbolo de todos os lugares que ele passou. Mas eu acredito que não é demérito nenhum para todos os lugares que ele foi. Que, inclusive, 3 jogadores que eu posso falar que eu indiquei a ele. Carlos Germano, Cássio e Júnior. Um que foi para a Arábia não voltou mais. Mas Carlos Germano e Cássio são grandes atletas que foram do Vasco. E ele os levou para a seleção, que foi para o Wembley, jogar o Wembley. Garoto com 15 anos, 16 anos. Então, o símbolo do Ituano, com aquelas estrelas, com a imagem dele que está ali, eu acho que foi, sem sombra de dúvidas, uma das maiores histórias que ele escreveu. O porquê? Ele disse tudo aí, que ele está aqui presente. A gente sente isso aqui dentro. A gente sente que ele está dentro da gente. Está aqui sim, família Teixeira. Seu avô está aqui sim. Ele disse que não existe lugares que você não consiga desenvolver alguma coisa se você não tiver a vontade de fazer. Está aqui hoje 3 atletas que passaram por ele e muitos amigos de outras profissões. Mas o Edson que diga de subir na corda. Subir na corda. Mas por que é subir na corda? Não interessa. Vamos fazer. E a história que ele escreveu no Ituano, eu acredito que foi o corolário de tudo aquilo que ele fez em prol do futebol e na família que é ligado à família dele, Itu. Itu hoje, eu acredito que, vou dizer que tem que mudar o nome do estádio para professor Zé de Souza Teixeira. Mas eu acredito que, já falei isso daí, que um busto em homenagem ele tem que ter. E eu me sinto privilegiado de estar num pedacinho desse busto, incrustado lá, como dizia Fiora Gilhote, no coraçãozinho dele, no cantinho da saudade. Professor, e famílias, e todos os amigos, o senhor não morreu. O senhor se eternizou. E acredito que uma das últimas palestras que ele fez foi lá no Rio Branco da Americana comigo.
Então, o coração aguenta, tem que aguentar. Professor, eu quero ver se eu atinjo a marca do senhor. 60 anos de futebol. Hoje estou com 47 anos no futebol. Mas uma coisa é certa. O senhor foi o grande mestre dos mestres. Muito obrigado por tudo. Boa noite a todos. Meu nome é Luiz. Eu queria fazer uma pergunta para você, Júnior. O seu pai, você me fala, ele fez ele tem um estudo muito bem feito de todo o futebol. Ele era uma pessoa tão minuciosa, obrigado, que ele buscava a temperatura temperatura, se estava chovendo, se não estava chovendo, e isso se marcou o gol a 15 minutos, quantos gols marcaram, onde marcou, onde não marcou, todo esse estudo, Júnior, você tem intenção de editar ou deixar ou passar para esses jovens que estão vindo aí? Essa é uma pergunta. Segundo, eu tenho duas pessoas que vão confirmar o que eu vou dizer agora. Uma é o mestre Bressan e outra é um jogador que era o xodó do professor Teixeira e do Bressan, que é o Silas. Conheceu ele de 16, 15 anos e por aí foi. Vocês conhecem o professor Bressan, o professor Teixeira pelo futebol, mas eu conheci um outro lado do professor Teixeira. Vocês me desculpem eu tomar o tempo de vocês, mas faz parte. Bressan, você lembra que tinha Silas, você lembra que tinha uma senhora no refeitório que não tinha o que comer, não tinha nada, estava grávida e tinha 6 filhos, e o marido dela tinha caído do telhado, era pedreiro, e tinha se arrebentado, coluna, alguma coisa, estava de cama. Aí ela queria dar o filho, porque eu não tinha condição de criar, não tinha nada. Aí eu fui falar com o professor Teixeira e com o Bressan. Me emociona isso daí. E ele chegou, falou assim para mim: Luiz, vão comigo. Ele pegou, se não me engano, era um carrinho, um Suzuki, ou sei lá que carro dele, que era ele pegou e foi. Você sabe onde é que é? Eu falei, sei. Aí fomos lá perguntando, lá dentro de uma favela lá em Guarulhos, que eu não sei mais ir. Ele chegou, foi lá, viu como é que estava, tudo, viu o marido dela, os filhos, casa de terra, voltou. E chamou a mulher, Bressan, falou assim: você não vai dar mais seus filhos, não. Eu vou dar do meu bolso e vou, durante até ele completar 6 meses ou 8 meses. E você vai cuidar do teu filho. E ele fez. Verdade, Bressan? Então vocês conhecem o professor Teixeira só no futebol. Ele todo fim de ano ele ia, ele fazia tinha essas atitudes aí. E ele não fazia propaganda para ninguém. E eu muitas vezes fui com ele. Então, isso daí é uma pessoa que passou por esse mundo aqui, mas ele tinha uma espiritualidade muito forte. Ele não era. Às vezes eu falava assim: professor, o senhor não é desse mundo, não, viu? É isso que eu queria falar, pessoal.
Bom, então convido a todos para a sessão de autógrafos, né, do livro. Isso, junto a à gente família. vai fazer dentro da exposição. Então, a gente abriu Ok. a porta principal, vamos convidar os filhos para essa sessão de autógrafos, e aí vocês vão aproveitar e conhecer a última semana da exposição A Primeira Estrela, tá bom? E mais um agradecimento ao Douglas, à família Mandetta, por ter cedido a taça, né, a réplica aí da Jules Rimet em bronze, que o professor Feola ganhou, tá bem? Obrigada a todos.